Olá, irmãos, saúdo a todos com a paz de Jesus. Eu sou Elias, da Igreja em Boa Viagem, em Recife, e eu estou aqui para dar duas dicas sobre como melhorar aí o nosso desempenho nos devocionais. Então, primeira coisa, a gente precisa definir bem o tempo. Então, quando a gente dá uma aula, quando a gente faz uma pregação, quando tem uma aula para os jovens, quando tem uma aula pelo Zoom, quando tem um devocional em áudio, um devocional em vídeo, tudo muda, na verdade, né? Então, não é igual. Então, quando eu dou uma aula presencial, eu estou olhando para várias pessoas, né? Então, estou analisando, tendo uma resposta da minha aula com cada pessoa. Quando eu estou dando aula para vocês agora, por exemplo, falando de um devocional, eu estou olhando para uma câmera. Então, tudo isso muda. E uma coisa que muda também é o nosso tempo, né? Então, uma pregação, por exemplo, na igreja, a gente vai ter uma variação aí normalmente entre 18 minutos e 35 minutos, normalmente fica nesse tempo. Em poucos lugares a gente vai ter uma pregação um pouco maior, mas normalmente fica nesse tempo aí, entre 20 e 25 é o mais comum. Quando se trata de uma aula dominical, por exemplo, a gente fica até 50 minutos, uma hora, depende de cada congregação. Mas quando se trata de um devocional, normalmente as pessoas esperam algo mais curto, algo mais rápido, né? Inclusive os devocionais que nós temos no grupo dos jovens, né? As pessoas escutam às vezes de manhã, né? Então já é algo realmente esperado que seja algo mais curto, tá? Então é importante a gente definir, essa primeira dica, defina bem o tempo. Então um devocional não deve ser muito maior aí do que os 5 minutos, né? Então prepara o seu tempo para algo em torno de 5 minutos, tá? Olha, para você conseguir chegar a 10 minutos aí, realmente tem que ter um assunto bem relevante, você tem que ter várias ferramentas boas aí para você poder segurar a atenção das pessoas, tá? Essa era tecnológica, a gente também tem as pessoas tendo um tempo menor de atenção, tá bom? Então, acredito que em torno de 5 minutos a gente já consiga trazer uma mensagem de devocional, né? Se fosse uma pregação, obviamente não, mas um devocional temos um tempo bom, talvez um pouquinho mais de 5, né? Mas não muito mais, né? A gente não vai extrapolar mais de 10 minutos, aí a gente já vai ter um pouco mais de dificuldade do objetivo de um devocional. Segundo ponto, que eu acho que é o mais importante, essa segunda dica aqui, é escolher bem o texto, tá? Uma das características da Igreja de Cristo é porque é a igreja que ensina a Bíblia. Só que o que está acontecendo, né? Muitas pessoas hoje acabam ensinando um monte de versículos. Então, quando a gente usa vários versículos, é uma tendência muito grande de eu estar pegando uma ideia minha ou de alguém e querendo expor para as pessoas. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos pegar o quê? Pegar um texto bíblico e explicar, expor o texto bíblico para as pessoas. Por que isso? Porque a palavra de Deus é que muda a vida das pessoas. Não é a minha palavra, não é a sua palavra, né? Não é o nosso ensino, e sim o ensino da Bíblia. Então escolha bem um texto, escolha alguns versículos, né? Às vezes com um, dois versículos a gente já consegue fazer um bom devocional, né? Mas escolha um versículo, três, quatro, não importa, mas que fique normalmente no mesmo texto. Evite ficar usando uma enxurrada de textos, de versículos diversos, porque há uma tendência muito grande de você estar colocando palavras suas aí, ao invés de estar realmente falando a palavra de Deus, né? Nós não somos aqueles que vão estar ensinando autoajuda para as pessoas, né? Na verdade, nós estamos ensinando a grande ajuda que é a palavra de Deus. Então escolha aí 2, 3, 4, 5 versículos, não tem problema, até um pouco mais, né? Mas que você possa explicar o texto bíblico para as pessoas, né? Talvez aí uma terceira dica, né, que a gente, né, é que sempre o ensino da história de Jesus é um bom ensino. Se eu tiver na dúvida, vai para um evangelho, escolhe um momento de Jesus, ele falando com os seus discípulos às vezes preocupados com muitas coisas, e Jesus sempre vai ter uma boa mensagem, né? O Sermão do Monte, tantas mensagens importantes por ali, tá bom? Mas principalmente essas duas primeiras dicas aí, espero que ajude a gente nesses devocionais, tá? Escolha bem o seu tempo, né? Defina bem ele, né? Olha, eu estou colocando aqui para uns 5 minutos, passar um pouquinho não tem problema, mas não muito longo, porque realmente talvez perca o propósito e talvez os jovens nem vão escutar mais do que isso, né? E uma segunda coisa, e eu acho que é o mais importante, escolha bem o seu texto.
opte por ensinar um texto bíblico, exponha um texto bíblico e explique esse texto bíblico. Evita usar vários versículos, porque a chance de fazer um arranjo que não é o que estava proposto pelos autores da Bíblia seja muito grande. Tá bom? Espero ter ajudado vocês, que o Senhor nos abençoe